Vamos ver agora a doutrina do véu. Preste bem atenção, então. A congregação fez do uso do véu uma doutrina. E o problema é o seguinte, é que abandonaram as nossas verdadeiras doutrinas, e que estão, essas doutrinas estão aqui, no final do nosso cenário. Tá? Aqui são esses pontos de doutrina que você está vendo aqui. Tá? Abandonar essas nossas doutrinas, perverter o primeiro ponto de doutrina, perverter o segundo ponto de doutrina no esforço de negar a divindade de Jesus Cristo. Eles não acreditam na divindade de Jesus, né? Muito embora o terceiro ponto de doutrina mostra isso claramente. E eles não têm como mudar isso daí. Tá? Se eles pudessem, eles mudariam. Eles não têm como mudar. Então eles deixaram quietinho aí. Mas já está muito claro que eles não creem na divindade de Jesus Cristo, porque perverteram o primeiro ponto de doutrina e o segundo ponto de doutrina. E não creem também no terceiro ponto de doutrina, que afirma que a salvação é somente pela fé. Então eles colocaram como fundamento da nossa salvação os ensinamentos de Tiago, que nem apóstolo foi. Tá? Então, abandonaram as nossas verdadeiras doutrinas e fizeram doutrinas e coisas que não têm nenhum fundamento. Não são doutrinas. Né? São usos e costumes. Como é o caso aqui dessa tal da doutrina do véu. Né? Vamos ver agora a doutrina do véu. 1 aos Coríntios, capítulo 11. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retende os preceitos, como vô-lo entreguei. Veja, ele está citando o verso lá no 1 Coríntios, o verso número 2, que diz: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retende os preceitos como vô-los entreguei. Então ele está falando de preceitos, não está falando de doutrina. Doutrina é coisa séria, tá? Preceitos, orientações, mandamentos, ordenanças, instruções, ensinamentos, essas coisas podem mudar. Porque usos e costumes mudam conforme o lugar, conforme a cultura, conforme o tempo. Entendeu? Agora, a doutrina não, doutrina é coisa diferente. Então, vamos mais adiante e eu vou fazer mais alguns comentários sobre o vídeo desse irmão, que está bonitinho, sabe? Muito bonitinho. Pena que nessa história do véu é uma barbaridade, isso não tem sentido. E a congregação já tomou cacetada a respeito disso daí, já devia tomar vergonha e mudar isso daí. Tá entendendo? Então vamos lá. Nós quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Observe que nesse verso que foi lido agora, você vê que Paulo está tratando, não é do uso do véu. O contexto não está tratando do uso do véu. O contexto está tratando da autoridade do homem sobre a mulher. E o símbolo usado é o véu. Né? Outras sociedades, outras culturas podem ter outros símbolos para simbolizar essa autoridade. No nosso caso aqui, por exemplo, nós temos a aliança, né? Um símbolo. Né? Tem sociedades indígenas, né, que o símbolo da autoridade do homem sobre a mulher está na cinta, a maneira como eles usam um cinto feito de cipó na cintura. Mostra, por exemplo, que aquela mulher está submissa a um homem. E a mulher solteira usa o cinto de uma outra maneira diferente para fazer uma diferença. Então é importante prestar atenção no contexto. O contexto não está tratando do véu. Aliás, o único lugar em toda a Bíblia onde nós vemos ensinamentos sobre o uso do véu é em 1 Coríntios 11. Isso não existe em nenhum outro lugar. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Então veja, se você faz a doutrina do véu, você precisa fazer também a doutrina do chapéu. Né? E é o que ele está falando aí, né? Que todo homem que ora com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Né? Então, isso são usos e costumes, né? E
são ensinamentos válidos para a igreja de Corinto que tinha um problema local. Tá? Daí os ensinamentos de Paulo. Agora, aplicar isso, fazer disso uma doutrina, é dar a esses ensinamentos uma aplicação universal. Então veja, em 2003, 2004, mais ou menos, a congregação intentou construir um templo lá em Jerusalém, lá em Israel, Jerusalém. Sucede o seguinte, que Israel é um país em permanente beligerância. Ele está cercado de 22 nações que querem simplesmente o desaparecimento do Estado de Israel da face dessa terra. Então, eles têm o serviço secreto espalhado por todas as nações. E eles têm muita preocupação com aqueles que se aproximam de Israel, as empresas que querem se estabelecer em Israel, empresas que querem fabricar alguma coisa em Israel, ou comercializar lá alguma coisa, igrejas, né? Porque eles têm preocupação com agentes infiltrados, né? Que entram dentro de Israel para facilitar ações terroristas. Então, quando alguém tenta se estabelecer em Israel como uma indústria, né? Ou uma igreja, eles ativam os agentes nesses países aí onde esse pessoal está querendo se instalar em Israel, para saber quem são essas gentes, né? O que pretendem realmente em Israel. E foi o caso, né? Quando a congregação iniciou os primeiros contatos para se estabelecer em Israel, os agentes do Mossad foram aos nossos cultos para saber o que é a congregação, o que prega a congregação, quem é essa gente que quer construir uma igreja lá em Israel. Né? E certamente eles foram expulsos do templo, porque eles têm como tradição milenária o uso do kippá, que é um chapeuzinho aqui, pequenino aqui no alto da cabeça. Eles têm como tradição milenária isso daí. E alguns agentes do Mossad são também sacerdotes e usam chapelões enormes. E eles vão na congregação vestir o culto desse jeito. E foram expulsos, humilhados em público. Eu sei de um caso de Saulo Sharabi, né, que foi expulso. Bom, sucede o seguinte, que quando chegaram em Israel, o que aconteceu, né? O exército foi lá com metralhadoras, os soldados armados, meteu os irmãos todos na parede, né? Se alguém abrisse o bico, tomava bala na cara, né? E com tratores botaram tudo no chão. Estas imagens que você está vendo são as imagens da destruição que foi executada e a tenda que foi autorizada a construir no lugar. Em 2008, a congregação enrolou a tenda e voltou para o Brasil. Hoje, 3-4 famílias se reúnem numa salinha ao lado da porta de Haifa. O que teria acontecido? É o seguinte, quando a congregação começou os primeiros contatos para se estabelecer lá em Israel, imediatamente o Mossad ativou os agentes secretos que estão aqui no nosso país.
esteja seguro. Agentes secretos de Israel estão em várias partes do mundo. Por causa do estado da situação de exceção que vive esse país, cuja sobrevivência deve-se à permanente vigilância do seu território para poder defender-se dos seus inimigos. Então, o Mossad agiu no sentido de acionar os seus agentes para saber quem era a congregação cristã no Brasil. O que quer essa gente aqui no nosso país? O que pensam essa gente? Quem são estes homens? Isso, esteja seguro, com certeza aconteceu. Por que eu sei disso? Ora, porque é dessa maneira que funcionam essas coisas. É assim que é feito. Essa é a guerra da informação. Bom, como é que eles vão conhecer a congregação? E o que nós acreditamos, de que maneira nós pensamos, quem são os nossos líderes? É frequentando os nossos cultos. Agora, ele foi lá como judeu, como um espectador, entrou no templo, com o kippá na cabeça. Olha, alguns agentes do Mossad, eles são também rabinos, são sacerdotes, com aquele chapelão. Né? E deve ter acontecido, como aconteceu com o judeu Saulo Charabi, na igreja do Bonfim, lá em Curitiba, que foi humilhado em público porque estava com a cabeça coberta. É possível ter ocorrido diálogos semelhantes a este que eu vou simular. O ancião, o diácono, o cooperador se aproximou do agente do Mossad. Evidentemente, vocês estão me entendendo. O agente do Mossad não leva uma placa no peito dizendo: sou fulano de tal, agente do Mossad. Isso é secreto. Está lá no meio do público e o líder da congregação chega ao seu lado e diz: amigo, olha, aqui não permitimos as pessoas permanecerem neste templo com a cabeça coberta. E ele deve ter dito: meu amigo, eu sou judeu. Isso é da minha cultura. O uso dessa cobertura é da minha tradição, da tradição do meu país. É também da minha religião, é da minha fé. Eu acredito que para honrar a Deus, esteja em qualquer lugar que for, eu devo ter a minha cabeça coberta. E ele deve ter ouvido do líder da congregação essa resposta, mais ou menos isso. Bem, se o senhor não quer tirar o chapéu da cabeça, não quer tirar essa cobertura, o senhor se retira do templo, porque aqui nós não permitimos, nesse ambiente, um homem com a cabeça coberta. Entendeu? E ele meteu no relatório, mandou lá para o Mossad, lá de Jerusalém. Então, basta só um relato desses aí, na mão de um general lá do Mossad. O cara deve ter lido uma coisa dessa e falou assim: ah, é? Eu vou mostrar para essa gente que aqui quem manda somos nós. E foi lá, mandou soldados, contratores, botou tudo no chão e maltratou todo mundo. Entendeu? Então é isso. Então a congregação fracassou em Israel. Em 2008, eles depois que destruíram o templo de alvenaria, fizeram uma tenda lá, construíram uma tenda. E em 2008, enrolaram essa tenda e vieram embora para o Brasil. Chega de Israel. Chega de Jerusalém. Por quê? Ora, pergunta para um desses anciãos: por que eles não continuaram lá em Israel? Ele vai dizer: você está louco, camarada. Aqueles homens lá não tiram o chapéu da cabeça nem para dormir. Como é que nós vamos pregar o evangelho para essa gente? Então veja, a congregação poderia estar em várias partes lá de Jerusalém, com vários templos, milhares de judeus convertidos, mas fracassou na sua missão por causa de uma falsa doutrina montada em cima de usos e costumes.